A infância não é apenas uma fase. É a terra fértil onde tudo floresce, cada gesto de cuidado, cada palavra de afeto e cada oportunidade oferecida são sementes lançadas no futuro. Quando entendemos isso, percebemos que investir em uma infância saudável é investir também em uma sociedade mais humana, justa e inteira. Oi, eu sou a Bru, bem-vindo ao Eringercast, um espaço de reflexão, de possibilidades, de afeto e cuidado, em que você vai poder tirar as problemáticas da redação de uma folha, refletir sobre ela, pensar e se posicionar para então fazer um texto muito melhor. Hoje a gente recebe aqui a Stephanie, que é assistente social e que trabalha com a gente já há uns 3 anos, então seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Quero dizer que, mais uma vez, eu estou muito honrada e muito feliz de estar com você nesse processo, acompanhando a evolução do Eringe todos esses anos, vendo os seus sonhos sendo construídos e materializados, e poder fazer parte disso, para mim, é uma grande honra. Ai, que linda. Obrigada. E hoje a gente vai fazer uma reflexão muito importante, que é sobre a infância, né? Quando a gente fala, tem uma frase de Pitágoras que sempre movimenta muito as discussões do curso, que é na educação dos... Não, perdão. Desculpa, galera. Esqueci. É tanta citação que a gente usa na redação para falar de família, porque é uma reflexão tão presente, né? Que a gente fala que eduque as crianças para não ser necessário punir os adultos. Sim. Então, a gente reflete muito sobre essa possibilidade. E a gente vai estar aqui com incontáveis jovens que tiveram uma infância saudável ou não e que precisam refletir disso, né, para se movimentar e até para a gente mudar os nossos comportamentos relacionados à criança. Na sua visão, Stephanie, o que significa ter uma infância saudável? Pois é, Bruna, essa pergunta ela é muito interessante quando a gente pensa num país como o nosso, né? Trazendo para o nosso contexto brasileiro, que é um país subdesenvolvido, né? Um país que a gente vê uma extrema pobreza, né? Crianças em situação de vulnerabilidade, etc. Então, falar sobre a infância saudável, e aí nesse sentido eu pactuo com o que diz a Unicef e a OMS, que para que você tenha uma infância saudável é necessário que seja garantido um conjunto de elementos durante a sua fase inicial da vida, para que você tenha um desenvolvimento saudável, que seria a garantia de direitos, né, de saúde pública, acesso a serviços básicos de saúde, amamentação no tempo adequado, vacinação, né, acesso a dispositivos educacionais, escola de boa qualidade, rede de apoio estável, uma família, né, que tenha condições de proporcionar para você um lazer, né, um espaço doméstico saudável, com afetos, vínculos fortalecidos. E isso tudo, esse conjunto de elementos é que vai fazer com que a criança tenha um desenvolvimento saudável, cognitivo, e fazer com que isso aconteça nessa primeira fase, ela é essencial para que você tenha um desenvolvimento humano qualificado. Até porque quando a gente fala de infância, a gente tem que fazer um recorte de classes, né? Exatamente. Você tem que considerar os privilégios de uma criança que cresce em condições estáveis financeiramente e crianças que não têm mais essas oportunidades, que nunca tiveram essas oportunidades. Eu lembro que durante a pandemia, a gente tinha muito um discurso elitista, né? De que os alunos de escola pública, eles não querem mais estudar. Sim. Então, de fato, é por isso que eles não querem fazer o Enem. Só que, na verdade, eles não tinham nada. Não tinham apoio online, grande parcela não tinha acesso à internet. Então, uma educação de base fortalecida na infância, ela pouparia incontáveis problemas. Só que é negada a uma parcela muito grande da população, né? Fazer esse recorte de classe, de gênero, de raça é essencial para você discutir a infância de diferentes aspectos, né? Uma criança negra, pobre, que cresceu numa região sem acesso a serviço básico de saneamento, por exemplo, ela vai ter um crescimento, um desenvolvimento totalmente diferente de uma criança branca que cresceu num lar
num prédio, né, numa vida, né, com qualidade, com acesso a serviços de educação de qualidade, entre outros fatores. E aí a gente vai analisar essas duas crianças e vai ver que o crescimento delas envolve diversos fatores que vão impactar. E aí que é necessário criar políticas públicas que promovam uma equidade, né, fazer com que as crianças com acesso limitado consigam acessar os mesmos serviços e benefícios que outras crianças com maior poder aquisitivo. E é interessante a gente diferenciar o que é igualdade de equidade, né? Isso. Quando a gente fala de igualdade, a gente fala de oferecer as mesmas oportunidades. Já a equidade, ela fala sobre oferecer para cada um que ele precisa dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações, entre outras coisas. Mas num contexto social, a gente acredita que é só oferecer a mesma coisa para todo mundo e sem considerar as particularidades, né? E isso envolve muito a infância. Isso, o conceito de meritocracia, ele pauta basicamente nisso. As pessoas que defendem a meritocracia, elas partem da premissa de que que o indivíduo ele é responsável pelas conquistas dele de forma isolada, que basta você querer, que você desejar e sonhar que você vai alcançar. Quando na realidade a gente vê que a disparidade, né, principalmente socioeconômica, entre as crianças, entre as pessoas de um modo geral, define muito do acesso que ela vai ter, das oportunidades que vão aparecer na vida dela. Quem dera fosse só força de vontade, né? Quem dera. As oportunidades, elas fazem o caminho. A gente conversa muito que a infância, ela molda o adulto. O que você acha que é tão importante nessa base, para além das questões, né, que a gente fez de recorte aqui, que podem influenciar na vida de uma pessoa, já na vida adulta dela? Essa frase, ela é bem emblemática, né? Muito discutida, de que a infância, ela molda o adulto. Eu concordo, assim, com ela em partes, né? Eu acredito que a infância, ela tem um impacto significativo na nossa vida, mas que ela não necessariamente vai determinar aquele futuro que você vai ter. A infância, dependendo do modo como você cresça, onde você cresça, o acesso às oportunidades que você tenha, ela vai orientar a sua vida adulta, com certeza. Isso vai ter um impacto no seu desenvolvimento cognitivo, social, nas suas relações. Mas um adulto, mas isso não significa que vai ser sacramentado aquela vida adulta, né? Aquilo que você passou na infância não vai ser, não necessariamente vai definir o adulto que você vai ser, mas isso vai ter um impacto direto. Quando a gente pensa, por exemplo, uma criança que cresceu num ambiente hostil, um lar onde os pais têm muitos conflitos, uma família em risco social, uma família que não há harmonia entre os membros, sem acesso à educação, sem acesso a emprego de qualidade, com pessoas em situação de uso abusivo de drogas. Enfim, um ambiente cheio de violações e direitos. Essa pessoa, né, ao longo da sua vida, ela vai carregar consigo alguns reflexos dessa infância, né? Por exemplo, dificuldades de socialização, predisposição a desenvolvimento de doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, tem a maior propensão a desenvolver problemas de saúde mental relacionados à ansiedade, à depressão. E esses rebatimentos, eles vão aparecer nos relacionamentos, na forma como a gente se alimenta, na forma como a gente se comunica. Então, isso com certeza vai rebater. Assim como, né, pessoas que têm acesso a uma educação de qualidade, a uma alimentação de qualidade, a oportunidades, a lazer, né? A gente fala principalmente de lazer, conseguem ali naquela primeira infância ter acesso a brincar, né, a fazer coisas de criança. Aquele adulto tem uma possibilidade de se tornar uma pessoa muito mais social, comunicável, um adulto muito mais desenvolvido intelectualmente também falando. Mas é aquilo, né? A infância, ela vai ter rebatimentos na tua vida adulta, mas um adulto, ele tem as possibilidades de se regenerar
de construir uma nova história, né? A infância dele, independente se ela foi boa ou ruim, ela vai ter reflexos, mas ela não necessariamente vai definir aquilo. Você pode ali reconstruir a sua vida, né? Dependendo do que você passou na infância. Sim, acho que a terapia ela entra como uma peça fundamental para uma criança que teve uma infância Exatamente. negligenciada, né? Porque eu fui uma criança que apanhou, né? Eu sofri violência, apanhei um pouco. E eu cresci achando que aquilo fazia parte mesmo de um crescimento. É normal. Sim. Quem ama bate para educar. Então Sim. eu cresci acreditando que a violência era uma forma de educação. E isso me levou a relacionamentos extremamente problemáticos. Em que eu acreditava que aqueles abusos, aqueles desrespeitos faziam parte, porque foi aquilo que eu tinha recebido em uma parte da minha vida. Até o momento em que a terapia ela fez o seu grande trabalho, que foi modificar isso. Mas infelizmente a terapia também é um mecanismo muito elitizado, nem todo mundo tem acesso. Muito exclusivo, né? E aí que entra mesmo quando a gente fala de negligência, né? Como tocou no assunto da negligência, que a negligência, quando a gente fala, é um termo muito delicado, né? De se tratar quando a gente pensa numa infância, porque a gente fala de situações de negligência a partir de um determinado contexto que precisa ser bem analisado minuciosamente. E ela não parte só da família, né? Parte principalmente também do Estado, né? A partir do momento que você não disponibiliza para aquela criança formas dela acessar, por exemplo, uma criança violentada, né? De acessar uma terapia, de acessar serviços de saúde que podem ajudar a reverter esses agravos provocados pela negligência. E quando a gente analisa o contexto de famílias em que as crianças sofrem negligência, na sua maioria a gente identifica que os pais também sofrem processos, né, de negligência. São pessoas que, na maioria, pobres, sem acesso ao emprego, em uso de drogas, fragilizadas, também vieram, é geracional, né? A violência geracional, vindo de uma criação também totalmente reprimida, uma educação violenta, e isso a gente percebe que vai passando de gerações e gerações, que é o caso que acho que acredito que aconteceu contigo e que aconteceu comigo também, né? E aí fica a gente nessa fase, como estamos aqui, onde conseguimos chegar, a missão de romper esses ciclos, né? E assim como você teve acesso à terapia, eu também tive. E eu vejo isso muito pelo lado da educação. Eu acredito que foi a educação que me levou a alcançar patamares que hoje eu consigo observar, olhar minha infância e ver que o que eu passei não era correto e fazer de uma outra forma, tentar conduzir a minha vida de uma outra forma para que isso não se repita, né? Para que seja encerrado comigo o ciclo de violência. Então, a nossa mudança de postura, o que a gente compreende hoje, é fruto também de como a gente conseguiu acesso. A gente, de uma forma, foi privilegiada, né, de conseguir acessar uma educação de ensino superior que nos proporcionou refletir sobre a nossa infância e hoje abordar de uma outra forma, defender uma educação, né, de uma outra forma. Sim, até fazer diferente para não ser aquilo que a gente tanto sofria, né? Porque o primeiro passo é reflexo. Eu aprendi assim, eu fui educada assim, eu entendi que o amor assim, eu vou repetir isso. E, na verdade, a gente pode romper para não repetir esses padrões e tratar uma criança com mais respeito. Inclusive, era uma discussão que a gente estava fazendo recente lá em sala de aula, que faz pouco tempo que crianças foram consideradas gente, né? Sim. Que os direitos da criança... O ECA, ele é recente, o Estatuto da Criança 1990? Isso. Ele é recente. Então, antes, as crianças eram vistas apenas como um objeto à parte do contexto social. E, infelizmente, muitas famílias ainda enxergam a criança como um ser que não pode ter voz, que não pode opinar, que não pode sentir. E aí entra aqui, como que você acha que a escola, a família e a própria comunidade, elas podem atuar para fortalecer esse desenvolvimento melhor, a passar a enxergar a criança como um ser de direitos como ela é? Aquilo que tu comentou, né, do ECA ser recente, é muito real, né? A gente vê que é uma política ainda muito fragilizada no país, apesar de ter um estatuto, de ter leis que regulamentam o tratamento de crianças, os serviços, as políticas voltadas para esse público, a gente vê que ainda para o Brasil é um grande desafio, né?
E trazendo para o nosso contexto amazônico, isso se torna agravado pelas condições, né, socioeconômicas, o índice de desenvolvimento que a gente tem aqui na região. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que a responsabilidade por manter uma criança saudável, protegida, ela é desse tripé: comunidade, né, nós enquanto sociedade, do Estado e da família. A escola, ela entra como um equipamento essencial no processo de desenvolvimento, incluído aí no sentido do Estado, no fornecimento da educação. Então, esse tripé trabalhando junto consegue garantir, pelo menos possibilitar que a criança tenha um desenvolvimento saudável e cada um fazendo a sua parte, digamos assim. Principalmente, eu vejo que é principalmente a garantia de serviços, porque a gente vai numa escola hoje, eu falo de escola pública, né? Você tem equipamentos totalmente defasados, professores mal remunerados, escolas sem alimentação para crianças, sem estrutura, né? Estrutura física, que possam garantir que aquela criança tenha uma educação de qualidade, né? Então aí a gente já tem uma falha. A família, né, por sua vez, aquela instituição principal, aquela instituição de permanência da criança, a gente vê que tem também várias influências, né, sociais, econômicas daquela família. E a sociedade, nesse papel, com a execução de campanhas, proteção, né? A vigilância seria nesse processo. Então, eu acredito que esse tripé, trabalhando em conjunto, de acordo com as premissas mesmo do Estatuto, consigam garantir que uma criança seja protegida de toda a violência. Claro, é necessário que tenha acesso de qualidade, né? Apoio familiar, apoio da escola, e é necessário uma comunicação permanente entre esses órgãos, principalmente entre a escola e a família, né? Que são dois equipamentos em que a criança tem contato diário, constante, durante uma boa parte da sua infância. Então, a escola, ela precisa estar preparada para lidar com a primeira infância, precisa ter capacitação de profissionais para lidar com a infância de diversas maneiras, porque a infância ela é diversa, né? A gente está falando de infância, mas tem o recorte de crianças com deficiência, crianças com TEA, crianças com questões de gênero, crianças pretas, crianças brancas, não binárias, enfim. Então, há uma diversidade, né, no público infantil que vai requerer da escola um preparo para lidar com as diversas facetas que a criança vai apresentar no longo do seu desenvolvimento. E a família ali na responsabilização do cuidado e da educação dentro de casa, né? Precisa ser orientada, precisa ter um suporte também da escola. Depende do outro nessa relação, para que se mantenha protegida essa criança. E o que eu vejo assim, com relação às escolas e à família, é uma dificuldade muito grande de comunicação. A gente fala de seres humanos, né? Quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando a comunicação entre as pessoas. Então, eu vejo que a falha na comunicação, ela também parte de diferença de valores sobre o que você entende sobre o que é a infância, o que o professor entende sobre a infância. E eu vejo que a nossa educação, ela é uma educação voltada toda para o mercado de trabalho. Ela é uma educação voltada a formar pessoas para o trabalho. Nós não temos uma educação que preze pela socialização em si, né? Então, as crianças vão para a escola para aprender coisas voltadas para o trabalho, quando na verdade deveria ser um espaço de socialização, de aprendizado de como viver em sociedade, né? E isso acaba sendo meio deturpado quando a gente vê uma educação que é totalmente voltada para ser um tarefeiro, né? Para ser uma pessoa tarefeira. E isso começa desde a base, desde de criança. Então eu penso que para que seja
harmonioso a garantia dessa infância saudável, é necessário que esses três pilares estejam em constante comunicação e harmonia de pensamentos, o que é muito difícil, mas existem estratégias, né, que podem ser utilizadas para viabilizar, né, esse desenvolvimento saudável. Infelizmente, extremamente negligenciadas até mesmo essas estratégias, né? Porque o que a gente encontra hoje é um Estado omisso, uma escola cheia de lacuna e uma família despreparada. Então, inclusive, quando a gente vai produzir realmente redações que falam sobre a infância, esses são os 3 órgãos que a gente trabalha como responsáveis. Família, Estado e comunidade mesmo também, porque se silencia diante disso, né? Sim. Você falou uma coisa muito interessante que remete até o último podcast, que se você não assistiu, clica aí no link do YouTube e assiste para poder aprender ainda mais, que é como a gente está sempre responsabilizando a forma como a educação é feita no Brasil, que é uma educação mecânica, uma educação extremamente sistematizada, em que o aluno é como se fosse um robô, ele não tem individualidades. E a gente falou sobre isso nos influenciadores e a gente traz essa discussão novamente, que a escola ela é sim uma ferramenta de transformação social, só que tem sido utilizada de uma forma extremamente problemática. Inclusive eu citei e cito novamente o livro do Ailton Krenak, que eu acho que todo mundo deveria ler, que é Futuro Ancestral. A gente leu no nosso clube do livro, lá do Eringer. E ele fala que um dos maiores defeitos do contexto social é impor para a criança que ela tem que ser alguma coisa. O que você quer ser? Mas a criança já é. Ela já existe, ela já está num contexto social. E ele traz isso de uma forma muito consciente, muito bonita. Que ele coloca as crianças indígenas, ele fala aqui, na nossa terra, as crianças indígenas, elas são o pontapé de tudo. Se a gente não respeita, não valoriza e não cuida delas, a gente não cuida da nossa comunidade. Exatamente. E aí esse livro, ele traz essa reflexão muito, muito pontual. E falando sobre um pouco mais um tema atual, que inclusive nem está aqui, mas eu acho que é interessante a gente pontuar, foi o que aconteceu recentemente na mídia, que foram os casos de adultização infantil, né? Que são outras problemáticas que decorrem de uma infância. E aí eu tava pensando assim, caramba, se acompanhando essa adultização dessas personagens, isso já foi extremamente problemático, imagina as crianças que não ganham meios midiáticos, isso. Crianças que são invisibilizadas dentro dos seus contextos, né? E a mídia trouxe, né? Tem até uma lei agora que já existe, né? Eles estão tentando evitar mudar para uma lei que fale sobre o FELCA, o que eu não tiro a responsabilidade dele, foi uma discussão muito importante que ele trouxe, né? Quando a gente fala de influenciadores digitais bons, a gente pode pensar nele como um que tem atuado de uma forma bem positiva. E o que você acha dessa discussão que ele trouxe sobre a adultização? Como que isso pode impactar essa vida dessa pessoa em fase de crescimento e depois adulta também? Quando surgiu o convite, né? Quando tu me convidou para participar, eu fiquei refletindo exatamente sobre isso, né? Quando falou infância, eu lembrei, cara, tá tão em voga, né? Tá tão em cenário essa questão da adultização da criança. Eu penso assim, que a sociedade ela vai se modificando, as tecnologias elas vão avançando e com isso vão vindo novas formas de violação, né? Então a gente deu aí a internet, esse boom depois, principalmente das redes sociais, do TikTok, entre outros, depois da pandemia. Com esse boom, a gente percebeu uma crescente exposição de crianças, né? E uma falta de controle total dos equipamentos, né? Das redes sociais em cima desse público. E a gente está falando, Bruna, de um mercado, né? A gente está falando de mercado. E toda vez que a gente fala de mercado, a gente tem que pensar que nada que vai ser aprovado de lei vai ser desfavorecer isso. De alguma forma, vão tentar regulamentar para ficar lícito, o que é ilícito, mas sempre com o teor de não prejudicar o mercado, né? Porque a gente sabe que a adultização nessa era digital, como a gente viu o caso do Ítalo Santos, entre outros, o que tem por trás disso é a exploração, né, de crianças e adolescentes, exploração sexual de crianças e adolescentes, com um mercado gigantesco, movendo milhões de dinheiro por trás disso. E a gente pensa assim, são milhares de crianças expostas diariamente a uma plataforma, a uma rede que não tem
controle do quem são essas pessoas por trás, a gente não tem como saber. E aí eu venho observando o aumento de casos de pedofilia, a venda de produtos, né, a venda de crianças pela internet, o tráfico humano em si. E que rebatimentos a gente vai ter socialmente falando disso? A gente tem um processo de adultização que é caracterizado quando você atribui a uma criança comportamentos e condutas que são característicos de uma pessoa adulta, seja pela vestimenta, pela fala, pela forma que se posta. Você expõe a criança a algo que não é relacionado à fase dela, né? A acesso a conteúdos que não são apropriados para a idade cognitiva e para o desenvolvimento dela naquele momento. Esse é o processo de adultização. A gente vai ter um desenvolvimento precoce, né, principalmente, né, um desenvolvimento precoce da exposição desses corpos, dessas meninas e meninos, dessas crianças. Problemas relacionados à saúde mental, né? Porque a gente já vê que a rede social ela tem milhares de estudos já comprovando os impactos na nossa saúde mental das redes sociais. Então a gente como adulto que já estaria ali supostamente no nosso processo de desenvolvimento cognitivo estabelecido, nós já temos impactos, né, na nossa saúde mental, seja pelo consumo, pelo excesso de informações que a gente consome, pelo tempo de tela que a gente tem. A gente já sente os impactos do cansaço físico e mental. Imagina uma criança, né, que ainda está no seu processo de desenvolvimento, né? A quantidade de informações que ela absorve e como ela absorve. E isso vai trazer repercussões, principalmente no desenvolvimento, como ela se vê, né? Desenvolvimento psíquico dela. Né, de como ela se vê, de como ela se relaciona, do que ela entende. Eu vi que a moça em questão, que foi uma das principais, né, que foi a mais citada, né, aquela adolescente, eu vi ontem, olhando pelo Instagram, eu vi que ela fez 18 anos, completou 18 anos, vi uma manchete, né, que ela completou 18 anos e que ela, na hora dos parabéns, chorou muito porque ela estava com saudade do Ítalo Santos, né. E aí eu fico pensando, que compreensão, né, essa adolescente, como é que a criança vai ver isso, né? E eu tô falando só de rede social, eu falo de jogos também, a gente vê aí um boom dos jogos virtuais. Como é que isso repercute na cabeça de uma adolescente, de uma criança? Será que ela vê, será que ela entende que ela foi violada? Será que ela entende isso como uma violação? Porque muitas vezes isso é reforçado, no caso específico dela, pelos próprios pais, né? Reforçado diariamente. Então fica mais difícil ainda você conseguir enxergar essas violações. Isso gera impactos emocionais. Prova disso é que ela estava chorando no aniversário de 18 anos porque estava com saudade de alguém que foi acusado de abusar, né, da sua imagem, assediá-la, manter em cárcere, que foi tudo que foi provado nas investigações. Ela estava com saudade de um possível abusador, né? Então a gente vê as repercussões psicológicas que isso tem no desenvolvimento dessa adolescente. Isso vai acontecer também com as crianças. Eu lembro da Vanessa, esqueci o nome dela. Vanessa Lopes, que entrou no Big Brother. Aquilo para mim também foi chocante, porque aquela moça ela foi muito cedo exposta à internet. A gente tem vários, Melody e outras pessoas que a gente acompanha, outras crianças que a gente acompanhou o desenvolvimento na rede social, né? E a gente vê as repercussões disso na vida adulta. Ela foi colocada num programa, não conseguiu conviver, entrou numa crise existencial, desenvolveu alguns transtornos, né? O que ela já tinha, potencializou alguns transtornos que ela tinha e precisou se afastar das redes sociais para manter. Mas ela era uma fonte de renda dos pais, né? Então a gente acaba vendo essa exploração principalmente por parte daqueles que deviam proteger, né? Essa exposição muito grande. E isso a gente vai ver muitos rebatimentos, principalmente na vida adulta, né? Dessas crianças, desses adolescentes que estão aí na mídia, desprotegidos daquilo que a gente também está assistindo e a gente aqui assistindo. E aí que entra o nosso papel enquanto sociedade, de não se omitir, de denunciar, que foi o que o Felca fez, né? Ele enquanto sociedade, ele enquanto pessoa
pública utilizou desse recurso para denunciar o que estava sendo feito, o que muitas outras pessoas já tinham feito, mas ele utilizou de sua influência para potencializar isso. E aí é com essa pressão social, que é o que nós temos o dever de fazer, uma pressão social para que haja resposta do poder público a essas situações de violência. É muito triste pensar que precisa de alguém se posicionar quando, na verdade, aquilo já era consumido por milhares de pessoas, já era de conhecimento do poder público, mas precisou trazer um influencer com milhões de seguidores para falar sobre o assunto, para dar credibilidade. Você falou sobre ela chorar e ela sentir saudade. É muito difícil você olhar para essa criança e falar para ela que a pessoa que tirou ela da miséria, a pessoa que tirou ela da pobreza, era uma pessoa que estava ali de alguma forma desrespeitando. Porque ela era uma criança pobre. E a maioria das crianças que ascendem assim num contexto midiático são crianças que vieram da pobreza e foram extremamente adultizadas, mas conseguiram ascender socialmente. Então, como que você olha para uma criança que às vezes não tinha o que comer e fala para ela assim, olha, o Estado não te protegeu, a comunidade não te ajudou, mas teve aqui alguém que te deu dinheiro, mesmo que isso fosse te desrespeitando. Ela não vai enxergar assim. E talvez nem no futuro ela consiga refletir sobre essas questões, né? Porque a Melody é outro exemplo. A Melody, ela foi uma criança extremamente adultizada, a gente acompanhou ela. E a gente acompanhou o crescimento dela. Ela fez 18 anos incontáveis vezes enquanto a gente via ela crescendo, porque... E hoje ela conversa e parece que você está conversando com uma pessoa assim, idosa. Porque ela já tem um comportamento extremamente problemático no quesito não fui protegida. E aí às vezes as pessoas até esquecem que ela é uma criança. Tem uma entrevista dela que me chamou muita atenção, que uma mulher adulta começa a discutir com ela. E nessa época ela tinha uns 16 anos, foi há 2 anos isso. E a mulher adulta começa a discutir com ela e eu fiquei, gente, ela tá discutindo com uma criança. Mas porque ela foi tão adultizada nas roupas, nos trajetos, na forma de falar, que isso fez com que a gente esqueça que ali por trás tem apenas uma criança que pode cometer erros e que vai cometer erros, mas ela acaba sendo retirada até esse direito dela de errar. E como a mídia ela potencializa muito isso, essas crianças elas são vistas como esse produto e são vistas como exemplos para outras crianças. Exatamente. Né? Tanto que na frente da delegacia tinha incontáveis pessoas pedindo a soltura dele, crianças lá pedindo a soltura dele porque queriam ter a oportunidade também de ser vista, de ser cuidada, e aí a gente fica pensando em como isso foi relativizado, né? Isso acontece há anos. Por que precisou de um influenciador se posicionar para que o poder público, a mídia em si, os relatos midiáticos, porque com certeza a denúncia nos vídeos dela tinha. Tinha, muitas denúncias. As mídias, os meios midiáticos que simplesmente se falaram, não vou mexer nisso aqui ainda. E aí precisou dessa comoção popular para ganhar alguma coisa, né? E não, justamente, né? E não se mexe porque se rende, né? É interessante para essas plataformas, né? O mercado da pedofilia, ele move milhões com consumo de conteúdos, com compartilhamentos, e é isso que gera dinheiro para as plataformas. E é por isso que é tão difícil esse controle e essa pressão social que foi feita, ela é reflexo exatamente disso, que a sociedade ela vem se ocultando, fazendo vista grossa para aquilo que é explicitado diariamente, e então muitas vezes acaba sendo necessário que outras pessoas com grande influência e grande peso possam dar visibilidade. A mesma coisa a gente vivencia, Bruna, mas não nessa perspectiva da mídia, mas aqui no Marajó. Cara, Marajó, acho que não é de conhecimento nacional. Não sei se é de conhecimento nacional, mas o Marajó é um dos maiores polos de exploração sexual e abusos de crianças e adolescentes, né? E a gente vê aqui que ganhou-se até algum destaque através de algumas pessoas de influências religiosos que vieram fazer ações na Amazônia, vieram conhecer o Marajó e deram visibilidade para questões das balseiras, dos ribeirinhos.
E isso ficou muito evidente na mídia, mas logo depois foi mascarado. E aí quando você vai, se você for a fundo pesquisar, tem gente muito importante por trás disso. Porque esse é o mercado, né? Ele é um mercado da exploração sexual e gera muito lucro. E aí a gente vai vendo que isso aos poucos vai sendo velado, vai sendo escondido. Mas se a gente olhar para a nossa própria realidade, as nossas crianças ribeirinhas, né? As nossas crianças que moram na Ilha do Marajó, são crianças extremamente pobres, em extrema pobreza, que muitas vezes são vendidas, comercializadas em troca de um prato de comida, em troca de 1 quilo de farinha, e são abusadas sexualmente por vários balseiros, né, por vários trabalhadores que acessam aí a Ilha do Marajó no sentido de exploração das terras mesmo. Sim. E contexto totalmente invisibilizado, até mesmo para a população paraense, né? Só ganhou a mídia e rapidinho teve uma cortina de fumaça, vamos fingir que nada está acontecendo. Mas ainda está acontecendo aí no Continua Marajó. existindo. E é do conhecimento público. Porque se tomou a mídia, quer dizer que os equipamentos estão sabendo do que está acontecendo. E aí, mas a gente pouco se ouve falar, ou isso é esquecido, mas eu lembro muito dessa hashtag olhem para a Ilha do Marajó, eu acho que foi no TikTok, né? Vejam, não esqueçam da Ilha do Marajó, que foi um documentário que foi feito sobre isso. E rapidinho foi esquecido. Logo depois foi esquecido. Então a gente pode pontuar que a negligência ela é uma escolha. Sim, ela é uma escolha, ela é intencional, né? A negligência ela é intencional, principalmente por parte do poder público. Tem um pensamento de José Saramago, que é atribuído a ele, que é tudo é banal, tudo visa o lucro. Então aquelas coisas se tornam comum enquanto eu estou ganhando dinheiro em cima dela, né? É uma sociedade do lucro, é uma sociedade do capital que preza por o lucro, e para isso vão haver várias, independentes de violações, de explorações. Se você pudesse pensar numa ação assim, relacionada, direcionada para a criança, que fosse transformar uma ação prioritária, o que você sugeriria? Transformar de uma forma... Acho que transformar é bem difícil, né? É um desafio muito grande, mas eu penso que o estabelecimento e o cumprimento do que prevê o ECA já seria um bom passo, né? A materialização do ECA, se você for ler o ECA, ele é muito bonito, né? Ele tem dispositivos de proteção em diversos âmbitos, familiar, escola, lazer. Eu acredito que a materialização do ECA seria um bom ponto inicial para se garantir algum direito. Investimento em educação. Investimento em educação de qualidade, eu acho que seria uma boa linha de ação para proteger crianças, né, para desenvolvimento de crianças. Além disso, a gente fala de criança e proteção, a gente pensa em pobreza, né? Garantir acesso a serviços básicos nos territórios, nas comunidades, desde o cadastramento dessas crianças na atenção básica, para vacinação no tempo adequado, alimentação no tempo adequado, acesso à escola de qualidade, prevenção contra o trabalho infantil. Eu acredito que as políticas públicas ali de base mesmo, educação e saúde, seriam as principais linhas iniciais de ação para garantir que a criança tenha um desenvolvimento saudável. Claro que isso é numa perspectiva de alcance amplo, né? Alcançando todas as crianças. É meio que uma utopia, né? A gente pensa assim. Mas tentando o máximo atingir as crianças, principalmente as menos favorecidas ali, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, começando pelos grupos menos favorecidos, mais invisibilizados. Lá no curso, essa semana, as nossas aulas elas estão sendo sobre ministérios, né? Eu estou apresentando para os alunos os ministérios que existem e alguns programas dentro deles. E o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, eles têm um programa que é Saúde na Escola. Por exemplo, quando eu era criança, eu escovava o dente na escola, acho que a cada 3 meses. E aí eu fui perguntar para os meus alunos se essa ação ainda existe, e a maioria eles falaram que nunca tiveram essa escovação. Que era uma ação tão simples, tão básica, mas que visava proteger, verificar casos de abuso, né? Não era só a escovação em si. E mesmo assim não tinha. Então a gente tem programas, a gente não tem a efetividade desses programas. E nós, como população, é uma das coisas que eu tenho como propósito, né? Que eu falo para os meus alunos assim: eu vou levar a informação para vocês para que vocês possam cobrar. Porque a gente não cobra aquilo que a gente não sabe que existe. Exatamente. E aí a gente vem dos programas e eles assim, meu Deus, olha o tanto de coisa que existe. Existe.
Sim, gente, a gente tem política pública relacionada a absolutamente tudo. Tudo. O que a gente não tem é a aplicação delas. O que a gente não tem a efetivação, o investimento, o recurso, né, para implementação. A gente não tem a implementação dessas políticas. Mas a política em si, ela existe. Então, é isso que eu disse, do Estatuto do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem várias linhas de ação que podem ser criadas políticas, são criadas políticas e programas para ser desenvolvido que garantiriam o acesso às crianças terem uma educação saudável, desde o aleitamento materno, desde ali do processo de pré-natal, ao aleitamento, a primeira infância, a segunda infância. Existem milhares de linhas de programas e ações voltadas para essa área. O que não tem é investimento do poder público nesses programas para efetivação, né? Porque precisa ter recursos para que sejam desenvolvidos, né, essas políticas. E enquanto a população ela se omitir diante da cobrança desses programas, nada será feito. Isso. E para a população cobrar, é necessário que ela tenha acesso à informação, né? O que já é bem difícil a gente ver. Muita gente, por exemplo, não conhece, né, esses programas de saúde da escola e tudo mais. Às vezes os próprios pais não sabem que existem esse programa. E aí a gente utiliza como estratégias, né, de educação nas escolas, educação eu falo como assistente social, fazer essa reflexão com os pais, apresentar talvez para essa comunidade, para essa população, esses programas, e criar estratégia junto com essas famílias para que haja uma cobrança, né? Tem um programa ali, vai ter uma assembleia dos pais na escola, uma reunião, e de repente questionar ali os gestores, né? O programa Saúde na Escola, a gente viu aqui que ele tem previsão para acontecer aqui, mas por que não está sendo efetivado? O que está faltando? Com quem a gente falaria? É recurso que está precisando? São pessoas? E cobrar desses gestores a efetivação desses programas. Mas para isso, né, é necessário que a comunidade se insira nos espaços decisórios, nos conselhos, né, principalmente nos conselhos. Só que às vezes é muito confortável para os pais deixarem a cargo da escola só estar ali, educar e escolarizar os seus filhos e não fazer parte desse mecanismo. Muitos pais, eu lembro que enquanto eu crescia, os meus pais não sabiam a série que eu tava. E eu ficava assim, como você não sabe a série que a filha de vocês estava? E aí eu fui falar para os meus alunos isso, a gente estava brincando, e eles falaram assim, os meus pais estavam em dúvida se eu estava no 3º ano ou se era ano que vem. Então também falta essa participação dos pais dentro das escolas. No acompanhamento, né? No acompanhamento, a gente vê muito esse repasse de responsabilidade, né? A escola ela é vista também erroneamente como um espaço que vai ser responsável por educar a criança em todo o seu momento, né? E a gente vê que ela passa a maior parte do tempo na escola, mas é aquilo que a gente falou, a escola ela não é voltada para uma educação de socialização, ela é voltada para uma educação de profissionalização. Sim. E muitas vezes o professor, né, com um salário defasado, a falta de qualificação profissional, não vai conseguir suprir a necessidade dessa criança de educação. De uma educação que é necessário que parta também da família, né? Parta principalmente ali, o pontapé inicial tem que ser do núcleo familiar. E aí a gente vê, quando a gente olha para as famílias, uma tendência de mães solos, né? Da ausência de pais, uma ausência muito grande de pais. Ou às vezes é uma configuração familiar em que a criança é criada pelo avô, pela uma avó, que ali também não tem condições de dar um suporte, né? Ou foi abandonada pelos pais e é criada por outro membro da família. Enfim, existem série de fatores que influenciam nesse sentido, né? E como a escola é vista erroneamente, ela não é vista como um espaço de socialização, ela é vista como um lugar que eu vou deixar o meu filho, vou poder trabalhar e ele vai estar em segurança ali aquele tempo, né? Acaba não se fazendo o acompanhamento adequado dessa criança. Verdade, nesse pouco tempo que a gente conversou, a gente trouxe tantos aspectos importantes, né? Eu acho que falar sobre infância é tenso, tanto que a gente percebe que é uma linha muito, muito séria de discussão. Por quê? Porque a gente está falando do pilar da sociedade. Sim. Né? Todo mundo vai ser criança em algum momento, foi criança em algum momento, pode conviver com crianças em algum momento, e essa proteção ela é muito essencial. Mas daqui, dessa discussão, dessas reflexões que a gente trouxe, vocês podem analisar que, para um contexto crítico,
você tem muita informação, você tem bastante pauta de reflexão. E para o texto, você apresentou proposta de intervenção, repertório sociocultural, então eles vão sair daqui tanto refletindo sobre isso e entendendo a necessidade de proteger as crianças, como também fazendo um bom texto, que são as duas coisas que a gente quer, né? Formar cidadãos pensantes e também levar o aluno para tirar uma boa nota na redação. E agora eu queria fazer uma pergunta um pouco pessoal. Na verdade, são duas. Que a primeira é: qual que foi a lembrança mais marcante da sua infância que te levou a escolher a sua profissão? Mais marcante? Que você olhou e falou assim: eu quero ser assistente social por causa disso aqui. Cara, mexer na infância é mexer num baú, né? Guardado. Foram várias... Tenho várias lembranças, assim. Eu vim de uma família muito pobre, né? Sem acesso a muitos recursos. Mas eu lembro quando a minha mãe vendia bombom na rua. E eu acompanhava ela vendendo bombom na rua. E a gente precisava de, acho que creche para minha irmã mais nova, caçula, né? E aí, como a minha mãe me levava para todo lugar, eu lembro que a gente foi numa creche de bairro, próximo de casa, e a diretora falou que não tinha vaga, né? Não tinha como conseguir naquele período, eu acredito que estava fora do período de matrícula, né? Não estava no período de matrícula, e ela disse para mim que... O que ela poderia fazer era encaminhar para uma assistente social. Essa assistente social iria fazer um estudo, né? Um estudo social da situação e de repente conseguir uma vaga, de alguma forma tentar conseguir a vaga, era tipo isso. E aí a minha mãe foi com uma assistente social, eu não lembro muito bem da conversa, e eu só sei que ela fez lá os trâmites e a minha irmã conseguiu a creche. E aquilo deixou a minha mãe muito feliz, eu lembro da expressão dela, ela estava muito feliz por ter conseguido uma creche, porque eram 3 crianças, e era muito difícil de conseguir creche, ainda mais creche tempo integral, assim, né? Eu acredito que nem era tempo integral na época, não tinha. E aí eu associei aquela pessoa, né, aquela figura da assistente social como algo muito positivo de conseguir uma coisa para alguém que não tinha direito ali, de alguma forma, sabe? Ela conseguiu uma coisa muito... Mas claro, né? Numa ideia muito errônea de ajuda e tudo mais. Não tinha essa mínima ideia sobre garantias de direito, mas com ajuda. Então, eu acredito que daí... claro, fiz testes vocacionais e tudo mais, tendência a ir para essa área, mas eu lembro muito dessa história de conseguir a vaga na creche como algo que eu queria ser. Alguém que pudesse ajudar outras pessoas, sim, entre aspas, né? Pudesse facilitar a vida das pessoas, principalmente as menos favorecidas. Ai, que bonito. Sim. Isso inspira muitas pessoas que ouvem, que ainda estão em dúvida, né, das profissões que elas querem ter, que elas querem seguir. É importante a gente falar sobre isso também, né? Enquanto eu crescia, a minha avó, ela era analfabeta. Ela nunca soube ler e nunca soube escrever. Só que ela sempre comprava livros pra mim. E ela fazia a gente sentar em um momento do dia e ler aqueles livros. E aí ela sentava do meu lado e ficava... Ela só conhecia a letra A do alfabeto. E aí ela ficava: olha, filha, essa aqui é a letra A, colore ela. E ela fala, eu fico emocionada porque ela faleceu no ano passado, né? E ela não tinha conhecimento de nada, mas ela me ensinava com muito amor, sabe? E eu sinto que isso transformou a minha infância, me protegeu de várias coisas. E eu olhava, tudo que ela fazia era direcionado com amor. A minha avó, ela não me cobrava nada. Ela não cobrava que eu fosse alguma coisa pra ela, sabe? E como a gente cresce numa sociedade extremamente culposa e que te cobra performance, algo o tempo inteiro, crescer com ela, que eu nunca precisei fazer nada pra ela me amar, sabe? Era só amor. Genuíno. Isso. E aí, quando eu fui escolher a minha profissão, eu pegava assim, não importa o que eu for fazer, eu vou fazer com o mesmo amor que minha avó me amou. Eu vou fazer com o mesmo cuidado que ela me ofereceu. Então, quando a gente reflete do que a gente viveu em algum momento, em como aquilo impacta as nossas escolhas, é muito, muito importante, né? E a última pergunta pra gente finalizar já, né? Se você pudesse olhar pra Stephanie, vestibulanda, e deixar um recado para ela daquela época, o que você falaria para também inspirar os vestibulandos que estão aqui nos assistindo?
Eu falaria para ela relaxar, não precisar ela madrugar noites e noites, para ela se alimentar bem, porque eu não me alimentava bem, que tudo vai dar certo, que eu diria para ela que ela estava fazendo o melhor dela, mas que ela precisava conciliar mais as coisas. Eu diria para ela ter mais paciência consigo mesma e de repente ali incluir outras coisas, não se privar tanto como eu me privei, né? Não era necessário privar tanto. Acho que viver, aproveitar e curtir o processo. Que a universidade, o vestibular, ele não é o fim, ele é só o começo. E que dava para ser feliz naquele caminho. Eu acho que eu conseguiria, de repente, ali naquele período de vestibular, que a gente fica muito insano, né? Tudo muito insano. Poderia ter ido a aniversários que eu não fui, ter ido a cinemas que eu deixei de ir, que isso não ia impactar na minha aprovação, né? E eu acredito nisso. Eu não me arrependo de tudo que eu fiz, mas eu acho que eu poderia ter feito diferente. E aquela sensação de é o fim do mundo, não é, porque ainda tem muita coisa pela frente. Eu acho que eu diria isso. Tem muito para viver ainda. Tem muito ainda para viver, muita coisa boa para viver. Que bom. Olha aí, parem de abdicar das coisas, equilibrem os pratinhos da vida. Exatamente. O vestibular, ele não é o fim do mundo, né? Stephanie, muito obrigada pela participação. Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer ter você em mais esse passo do curso Eringer, né? Quando você chegou, você veio mais uma coisa que esse curso inventa. Tudo esse curso inventa, gente. E eu acho que ter você aqui, que tá comigo desde 2023, eu acho que a gente começou a caminhar junto, né? E acompanhando esse crescimento, eu fico muito grata, viu? Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Bruna, por essa oportunidade de crescimento, né? A gente vai crescendo também junto com vocês, né? Eu sinto que vou me desenvolvendo profissionalmente a cada palestra, a cada coisa que eu venho falar. Me dá uma satisfação pessoal, assim, eu tenho uma satisfação pessoal com o curso de ver que a tua preocupação, ela não é mercadológica, né? Que é o que a gente vê muito, educação como uma mercadoria. Eu vejo que exatamente aquilo que tu fala é o que tu faz, né, nesse propósito de formar cidadãos conscientes para além do vestibular, né, que o vestibular é uma coisa tão pequena e a gente vê que o quanto está sendo importante para esses jovens que estão contigo e que eles vão levar muito uma bagagem do curso que vai muito além de conteúdo, vai uma bagagem para a vida, né, e eu fico muito feliz de fazer parte de projetos e empresas que têm essa premissa, que é na mesma linha de pensamento que eu tenho de uma sociedade, como eu defendo. Muito obrigada. E você que agora já tem todo o conhecimento, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão para ti, que é justamente olhar com carinho para sua criança. Claro que olhar também para as crianças ao seu redor, que precisam de auxílio, que precisam de cuidado e principalmente de amor, mas olhar para aquela criança que talvez não recebeu isso e oferecer para ela pequenas coisas que hoje você pode dar e que naquela época ela não oferecia. Vale lembrar que daqui a pouquinho sai lá no nosso Instagram o post falando sobre esse tema e a proposta temática, porque agora que você já tirou o tema da folha para refletir, tá na hora de poder escrever sobre ele. E claro, não esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de compartilhar com os seus amigos para que essa informação, essas reflexões cheguem a mais pessoas. Muito obrigada pela participação, vejo vocês semana que vem. Bora produzir!